Olá pessoal, tudo bem? Mais um com discos mais livres aí, e hoje eu vou falar do escritor mais imaginativo do século XIX, Júlio Verne. Júlio Verne nasceu Jules Gabriel Verne no dia 8 de fevereiro de 1828 na cidade de Nantes, na França. Primogênito de 5 filhos do casal Pierre Verne, que era um advogado, e de Sophie Alotte de La Fouillée, que era oriunda de uma família super tradicional da cidade. O Júlio Verne começou sua carreira logo depois de frustrar o pai dele, porque o pai dele queria que ele seguisse a carreira dele de advogado. Mas o Júlio Verne, desde cedo, já gostava de literatura, de histórias, tanto que ele vivia ali no porto de Nantes, porque Nantes é uma cidade portuária ali da França, ele vivia ali sonhando e imaginando as suas histórias de aventura, as suas histórias de exploração. Então ele escolheu desde cedo que seguiria essa carreira de literato. Ele começou a se envolver nesse mundo das artes, escrevendo algumas peças de teatro, alguns poemas e até musicais. E ele acabou escrevendo uma comédia musical com um grande escritor contemporâneo dele da época, que é o Alexandre Dumas Filho, grande escritor da época ali. Aí que ele acabou estabelecendo ali o caminho dele para publicar posteriormente seu primeiro livro, que veio no ano de 1863, que é o 5 Semanas e um Balão. 5 Semanas e um Balão chegou a ser rejeitado por 15 editoras, antes dele chegar nas mãos do Pierre Jules Hetzel, que é um editor que acompanhou o Júlio Verne aí pela carreira toda dele. Esse livro aqui se passa na África Central, 5 exploradores que acabam indo para a África Central, ali explorar a África Central, aquela região do Congo, região do Gabão ali. E imagina só vocês que no século XIX a África Central era praticamente um outro mundo para os europeus. Então a imaginação do Júlio Verne, a capacidade dele de criar histórias assim, de fantasia é uma coisa assombrosa e fantástica mesmo. E logo depois desse livro aqui, que foi um dos maiores sucessos editoriais do ano de 1863, no ano seguinte, já em 1864, ele lançou um dos maiores clássicos da história da literatura fantástica e um dos maiores clássicos da literatura do século XIX, que é Viagem ao Centro da Terra. A história dos exploradores que acabam indo para tendo uma jornada dentro do nosso globo terrestre, e o ponto de partida deles é a partir da boca de um vulcão na Islândia. Uma grande história que teve várias adaptações, aí, cinema teve adaptação, uma das grandes histórias do Júlio Verne. O Júlio Verne, como vocês sabem, ele é um homem típico do século XIX, que é o século do progresso, o século das classificações, o século da ciência, o século do positivismo, do pensamento científico. Tudo era pautado na ciência nesse momento. Tanto que surgiram sociólogos como Auguste Comte, o pai do positivismo. Tivemos também Charles Darwin com a sua teoria das espécies, origem das espécies. E tivemos também ali a arte muito fervendo mesmo, principalmente em Paris, com a Belle Époque ali, com os pintores e artistas do impressionismo francês, como Renoir e Monet. E o Júlio Verne estava ali imerso a todo esse caldeirão cultural e científico ali. A carreira dele foi seguindo e logo depois ele lançou 2 livros. Um eu não tenho aqui, mas é um dos grandes clássicos dele, que é o da Terra à Lua. Da Terra à Lua, que acabou antecipando muita coisa, principalmente as viagens espaciais. O Júlio Verne imaginou uma história que alguns astronautas chegavam à Lua através de um tiro de uma bala de canhão de alumínio, eles dentro dessa bala de canhão de alumínio. E anos depois, um século depois, testes foram feitos na região onde o Júlio Verne imaginou a história, que é
é na região dos Estados Unidos, num dos dos Estados Unidos da América, a Flórida. Ele imaginou isso e acabou se concretizando mesmo anos depois. E logo depois dessa história da Terra-Lua, ele lançou um outro livro que se tornou um grande clássico dele, esse eu tenho, que é o 20 Mil Léguas Submarinas, esse aqui. História fantástica do Capitão Nemo e seu submarino Nautilus. É uma história que tem muito mistério, porque o Capitão Nemo é aquela figura assim, super misteriosa, austera e misteriosa, e é uma das grandes histórias do Júlio Verne, sem dúvida nenhuma, 20 Mil Léguas Submarinas. Passaram-se alguns anos, o Júlio Verne lançando alguns livros de sucesso, fazendo muito sucesso mesmo, tanto que ele acabou sendo classificado como um escritor infantil, infanto-juvenil, coisa que ele não gostava muito, apesar do Júlio Verne ser um escritor inclassificável, principalmente na questão da faixa etária, porque ele é um escritor tanto de crianças de 8 até idosos de 80 anos, um cara mesmo inclassificável nessa faixa etária gigante. E só que houve um problema, houve a Guerra Franco-Prussiana, ali na segunda já metade do século XIX, e aí, além disso, o editor dele, o Hetzel, acabou passando por problemas financeiros. Isso acarretou numa parada do Júlio Verne nos seus escritos, na sua produção ali literária, só que no ano de 1875 ele retomou, ele e o Hetzel voltaram ali com a parceria, o Hetzel como editor e o Júlio Verne escrevendo, eles acabaram voltando, né, a publicar um livro, e o livro que o Júlio Verne publicou foi o maior, talvez o maior clássico da vida dele, o maior livro da vida dele, é um dos maiores livros da década do século XIX, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. A história de Phileas Fogg. Quem não conhece Phileas Fogg, nunca ouviu falar de Phileas Fogg, pelo menos ouviu falar da Volta ao Mundo em 80 Dias. Teve adaptação para o cinema, uma adaptação no ano de 1956, que ganhou até Oscar, e é um dos grandes livros do Júlio Verne, um dos grandes livros da literatura do século XIX, como eu disse. Fez muito sucesso, influenciou muitos escritores, muitos mesmo, tanto que o Júlio Verne ele só não vendeu mais livros no século XIX do que o Charles Dickens e o Victor Hugo. Imaginem só vocês, né? Ele chegou nesse patamar, nesse panteão de grandes literatos ali do século XIX, e influenciou muita gente que veio posteriormente a ele. O Rimbaud, por exemplo, um poeta, Rimbaud, e o nosso Júlio Cortázar aqui, dos nossos vizinhos argentinos, o escritor mais contemporâneo, já do século XX. E imagino que uma das histórias que influenciaram esses grandes escritores e poetas foi justamente A Volta ao Mundo em 80 Dias, uma história fantástica, que onde o Júlio Verne coloca tudo dele aqui. Tanto a questão da imaginação, a questão da história que envolve mesmo. Um grande livro, um grande clássico mesmo do Júlio Verne. Anos depois, o Júlio Verne, infelizmente, teve um incidente na vida dele que mudou não só a história profissional dele, de literato, mas a história de vida dele, que foi um acidente com o sobrinho dele, um acidente até estranho, que foi um tiro que um sobrinho dele chamado Gaston desferiu nele, acabando atingindo a perna dele. E isso acabou impossibilitando o Júlio Verne de andar. Uma das coisas que ele mais gostava na vida, que era caminhar para justamente imaginar as histórias dele. E isso acabou deprimindo muito ele. Ele foi ficando muito doente mesmo, muito doente. Até que essa doença acabou se intensificando e ele acabou perdendo a visão com os anos, tendo a doença de catarata, que foi triste para ele. E até que isso levou à morte anos depois, e Júlio Verne acabou nos deixando, né? Só que a obra dele permanece aí viva. A obra dele foi adaptada, como eu disse anteriormente, para o cinema e também para
para séries de TV, por exemplo, 20 Mil Léguas Submarina acabou virando uma série, acabou influenciando, sendo base para a influência de uma série super famosa ali do Irving Allen, chamado Viagem ao Fundo do Mar. Imagino que alguém já tenha ouvido falar dessa história, dessa série Viagem ao Fundo do Mar, do Irving Allen, um grande cineasta ali da década de 60, já do século 20. E o próprio A Volta ao Mundo em 80 Dias acabou sendo base para influenciar uma história de board game, um jogo de tabuleiro chamado Ticket to Ride, que tem o Phileas Fogg como um personagem ali desse jogo de tabuleiro. E também outro personagem que aparece aí num outro universo é o próprio Capitão Nemo, que Alan Moore, como grande fã, o grande Alan Moore, como grande fã do Júlio Verne, inseriu o Capitão Nemo e seu Nautilus no grupo chamado A Liga Extraordinária. Imagina só. E é isso, o Júlio Verne foi um grande escritor, atemporal mesmo, um dos grandes escritores na minha vida, um dos caras que me incentivaram a leitura, um cara que eu gosto muito, respeito muito, li alguns livros deles, principalmente esses aqui, que eu cultuo bastante. E é isso, galera. Fica esse programa sobre o Júlio Verne, essa homenagem a ele. Espero que vocês tenham gostado. E logo mais eu volto com outro programa aí. Tudo bem? Um abraço para vocês.